Amém, bom dia. A paz do Senhor Jesus. A igreja está linda hoje. Estou feliz. Mas eu preciso dizer para você que tudo isso que você viu aqui hoje não pode ser somente mais um culto, mais uma celebração, mas precisa significar algo, porque tudo isso que você viu expresso aqui de uma maneira tão maravilhosa tem uma única razão. Ele quer salvar, sustentar e transformar a nossa vida, amém? E por isso o Evangelho existe, é por isso que nós estamos aqui, tão alegres e tão felizes como o nosso irmão leu aqui, um povo que está exultando nessa manhã, pela entrada do Senhor na sua vida, no seu meio, pela vinda do Senhor até nós, em nome de Jesus. No entanto, Ele vem para falar, né? E o Senhor fala, e o Senhor quer nos ensinar, nos exaltar. Então, a festa foi feita, está feita, agora é hora de aprender. Talvez agora é hora do problema, mas tem que ser em nome de Jesus, amém? Então eu queria ler com você o Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Mateus, no capítulo 21, e eu vou ler o Evangelho. Eu não quero ler nada, não quero ler nem falar de nada, eu quero falar do Evangelho, porque é só o que me interessa nessa vida. Nós vamos ler dos versos 1 a 11, desse momento, e eu não sei se você já se deu conta, porque eu nunca tinha me dado conta disso, a primeira vez em tantos anos que eu prego esse texto. Eu preciso dizer para você que todos os anos, desde que essa igreja existe, nesse culto é pregado o mesmo texto. Nós não arredamos o pé dele 1 centímetro, mas todos os anos o Senhor vem nos dizer algo novo, e comigo foi assim. Eu fui tremendamente desafiado pelo Senhor a enfrentar um grande problema dos nossos dias, e eu quero convidar você a lê-lo comigo, amém? O verso 1 diz assim: queridos, queridas, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes: o Senhor precisa deles, mas em breve o devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, e em um jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, os que seguiam, gritavam: Hosana ao Filho de Deus, de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu nunca preguei sobre isso. Eu fui desafiado tremendamente por Deus esses últimos dias, e eu não tenho outra opção a não ser compartilhar com vocês, porque no mundo religioso que todos nós participamos, que todos nós vivemos, qual é o fato mais marcante dele? O fato mais marcante, a discussão mais acalorada que existe hoje em dia, é a tal da mistura entre religião e política. Não tem nada que tenha ocupado tanto a nossa vida como o povo de Deus, ultimamente, do que essa discussão sobre a mistura entre religião e política. E como eu e você não congregamos em Nárnia, desculpa ter que decepcionar você, Jesus não encarnou como um leão, foi como um ser humano, como eu e você. Você não está num guarda-roupa nesta manhã, você está dentro de uma igreja. Eu preciso entender
esse texto que o Espírito Santo de Deus tem nos dado, que Ele nos deu hoje, aliás, o texto que nós pregamos todos os domingos de Ramos, desde que essa igreja existe, porque esse texto fala desse problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. E eu preciso chamar a tua atenção. No centro do Evangelho de Jesus Cristo de hoje, Ele tomou a decisão mais política das suas decisões, e eu tenho duas primeiras questões a respeito disso. Primeiro, que nunca há acasos naquilo que vem de Deus para a nossa vida. Não tem acaso aqui. Segundo, se Ele está nos dando isso aqui, eu tenho que entender o que está acontecendo conosco. Eu preciso crescer. O Senhor tem uma preocupação enorme, porque isso aqui, essa necessidade de nos dar discernimento tem a ver com a nossa salvação. E isso para Deus não se brinca. Salvação. A Bíblia Sagrada enfrenta todos os dramas que nos afrontam, que nos assustam. Vamos tentar entender o que o Espírito Santo de Deus pretende aqui. Eu quero que você entenda comigo. Nós sempre ouvimos a máxima popular de que religião e política não se misturam, né? Você já ouviu isso? Nós sempre ouvimos isso, desde criança. Religião e política não se misturam. Por que será? Eu quero hoje ser muito didático com você, porque eu quero o teu crescimento, a tua edificação. Por que será? O que é política? Existem duas dimensões disso que nós temos que entender. Quando isso surgiu, para os gregos antigos, existia a palavra politikos. Só que a palavra políticos vem de polis. Então, político é o nome dado a todos os cidadãos e cidadãs que viviam na polis, que significa cidade. Você já ouviu falar de Florianópolis, Petrópolis, Teresópolis, Jordanópolis, já ouviu falar de Ferrazópolis? Por que polis? Porque é cidade. Polis é cidade. Político vem de polis, que no grego significa cidade. E aí eu quero que você entenda isso. Políticos eram todos os cidadãos que viviam nas cidades. Era um termo indicado. E assim, onde houver duas ou mais pessoas juntas, é imprescindível que hajam regras de convivência. É necessário a política, porque ela é a ciência necessária para viver junto. Hoje é aula, né? Vou fazer prova no final. O filósofo grego Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político. Por quê? Porque ele só consegue ser realizado, ele só consegue ser satisfeito convivendo com outras pessoas. E ele dizia assim: a política começa na convivência familiar, depois ela se espalha para a sociedade. É um ato de estar junto. Então, eu queria dizer para você, não existe ser humano que vive em sociedade e consiga escapar da política, não tem como. Porque ela é essa coisa. É muito difícil dizer que não quer saber de política, porque você faz política bastando estar vivendo com outras pessoas. Nós tomamos decisão, não tem jeito. Todos que tinham que participar dos destinos, todos os cidadãos que participavam dos destinos da cidade eram políticos antigamente. Acontece que o mundo mudou. As cidades evoluíram, cresceram, os estados, os países, o negócio ficou grande. E assim ficou difícil que todo mundo participe dos destinos da cidade, e por isso foi feito o quê? Alguns foram escolhidos para fazer isso. O quê? Administrar as cidades. Entende aqui? Isso aqui eu estou falando de história de ciência política. Alguns foram escolhidos para isso. Então veja, a primeira definição de política é dizer que todos nós que vivemos juntos, todos nós que vivemos em sociedade somos políticos. É uma coisa inerente, nós estamos juntos, nós somos. Entretanto, depois surgiu outra forma de encarar a política, que é escolher algumas pessoas da sociedade para nos representar. Evoluiu, cresceu o negócio. Para administrar o que é a coisa pública, o que é do público, o que é de toda a sociedade. E essas pessoas começaram a se chamar de políticos. Está entendendo isso? Presta atenção. Desde então, a política está sendo entendida como uma atividade de um grupo de pessoas escolhidas na tarefa de cuidar do que é bom para todos e todas. Os políticos são eles. E tudo bem, está tudo certo, isso é isso mesmo que se espera. Entretanto, no mundo dos homens, tudo que é bom acaba sendo deturpado. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade. E assim, muitas dessas pessoas escolhidas para fazer política começaram a defender interesses de algumas pessoas, de alguns grupos somente. Começaram a defender interesses da sua família, ou, quando não, interesses próprios seus e não de toda a sociedade. Entende o caminho que se tomou aqui? Então, tem políticos, por exemplo, que lutam pelos interesses das indústrias. Tem políticos que lutam com o interesse do agronegócio.
do sistema financeiro, dos bancos, tem políticos que lutam com os interesses dos sindicatos. Então, cada político luta por interesse de algum grupo, quer dizer, eles foram escolhidos, eles eram a atividade política, tentando atender a interesse de grupos específicos, de famílias, ou ainda o interesse deles mesmos, e isso, eu queria dizer para você, é um absurdo, porque desde que existe, a política existe para que seja defendidos os interesses da polis, organizar e cuidar de toda a cidade, de toda a sociedade, de todo mundo que vive na cidade, não somente de alguns. Política não pode servir só para você, se a política tem que servir para todo mundo. Tá boa a aula? Está entendendo? Também por isso, política virou uma forma de expressar uma ideologia. O que é ideologia? A própria palavra diz, é um discurso sobre algum ideal. Um discurso, se alguém acha que isso aqui é ideal, desenvolve um discurso sobre essa ideia, ele tem uma ideologia. O outro acha que o ideal é diferente, é outra coisa, então aquela lá é a sua ideologia. É diferente, é uma ideologia diferente. A minha ideologia é de esquerda, a sua ideologia é de direita, do outro é de extrema direita, do outro é de extrema esquerda, cada um tem uma ideologia. Então, um discurso sobre o que ele acha ideal. Presta atenção aqui. Hoje em dia, então, a política tem se resumido a uma manifestação ideológica partidária. Isso é política hoje em dia. De partidos. E a classe política está aí, todo mundo sabe. E o que você ouve o tempo todo? Política é tudo corrupto. Política é tudo ladrão. Político nenhum presta. Mas eu queria dizer para vocês, isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente se esquece que eles estão exercendo o poder lá, porque nós delegamos o poder a eles. A gente se esquece disso. E são corruptos quem? Todos aqueles que defendem somente os interesses particulares e não da sociedade como um todo. Aqui está a corrupção. Alguém buscando defender interesses próprios, particulares de alguma pessoa, e não de toda a sociedade. Aqui está um problema posto. Então, esse discurso de merecimento político só existe para desacreditar, para que você desanime. Porque você desacreditando, você vai lá e vota em qualquer um que aparece na tua frente. E assim perpetua-se um problema. E eu quero que você entenda, as pessoas votam em políticos, por exemplo, hoje, que defendem os seus interesses. Isso está errado. Você tem que votar em político que defende os interesses de toda a sociedade e não só os meus. Nós somos homens e mulheres de Deus e nós temos um posicionamento com relação a isso. Portanto, a discussão mais acalorada dos nossos dias é sobre o envolvimento da religião com a política. Por quê? Porque ultimamente escancarou esse negócio e a religião tem sido usada pela política ideológica partidária para os seus objetivos de aliciar as pessoas para os seus próprios interesses. A igreja, o povo de Deus tem sido aliciado. Presta atenção aqui, a igreja evangélica dos últimos tempos está envolvida numa disputa política ideológica partidária, e assim, se você é de Jesus, você nunca pode ser de esquerda. Aí o outro fala, não, é o contrário, se você é de Jesus, você não pode compactuar com esse discurso excludente e reacionário da direita. Todo mundo dizendo que Jesus pertence à sua ideologia, e eu fico pensando assim, será que alguém está querendo saber qual é a opinião de Jesus? Eu não sei se eles querem, mas eu quero, eu não sei se você também quer, mas eu quero saber o que Jesus acha disso. Não é de hoje que a religião é usada pelo poder político para se beneficiar. E eu estou dizendo tudo isso não é porque eu acho. Aliás, eu não estou pregando isso porque eu quero, porque eu não queria pregar. Eu estou dizendo isso porque esse aqui é o contexto do texto do Evangelho de hoje, porque lá havia já essa mistura de religião e política que o próprio Império Romano impôs para as pessoas. Essa entrada de Jesus ali tinha uma resposta de Jesus para um contexto que o Império Romano impôs. Por quê? Porque, presta atenção, você vai entender isso. Os romanos dominavam Israel. E não era só uma dominação política, econômica, militar, ideológica, mas era uma dominação religiosa. Eles impunham a religião. Quando Jesus nasceu, o imperador chamava Augusto, e esse imperador, ele governou até Jesus completar 14 anos. Até o que nós vimos aqui hoje. Até Jesus ter 14 anos, ele era o imperador. E ele autodeclarou-se filho de Deus. Ele disse que ele era o Kyrios, ele era o Senhor, o Salvador, que ele foi mandado à terra responsável por trazer paz na terra. Quem? O imperador romano, um político.
Ele se autodeclarou Deus, quer dizer, um político se apropriando da religião para se autoproclamar Deus para dominar as pessoas. Isso eu estou falando do Evangelho no tempo de Jesus. Depois que ele morreu, dizia que ele morreu, não, ele subiu aos céus e ele foi ocupar o seu lugar entre os deuses, o imperador. Inventaram uma religião que chamava o culto ao imperador. Jesus viveu isso, o culto ao imperador. Os que vieram depois dele, depois que ele morreu, continuaram a usar a religião, porque todos eram imperadores divinos. No tempo de Jesus, o imperador chamava Tibério César o Deus, né? Quando Jesus viveu, quando Jesus exerceu o seu ministério, era o imperador Tibério, que também era assim. Não só os romanos, aliás, isso acontecia com os egípcios, com os sumérios, com os persas, todo mundo. Ser humano insiste em ocupar o lugar de Deus. Como? Se apropriando da religião. E nesse contexto está o texto do Evangelho que você leu comigo hoje. E as nossas crianças encenaram desse jeito, cada ano mais lindo, mais maravilhoso, essa beleza. Existiam aqui reis humanos que dominavam a política, e esses queriam riquezas, queriam escravos, queriam pompas, luxo, castelo, palácios, queriam poder, mas eles exigiam também adoração. E para isso eles compravam a religião. Eles aliciavam os povos religiosos. Comprar a religião é uma forma eficientíssima de dominar as pessoas. Desde o tempo de Jesus, desde sempre. E nós temos que abrir os olhos para isso. Na festa religiosa da Páscoa, Jerusalém tinha uma população de 40 mil pessoas. Nessa festa, ela atingia a população de 200 mil pessoas numa semana. Aumentava 5 vezes as pessoas andando nas ruas. E com isso, todo mundo vinha. Os reis também vinham. Então eles vinham com os seus cortejos imponentes. Você acha que tem acaso no que Jesus faz? Não tem. Eles vinham para Jerusalém com os seus cortejos, com suas bandeiras, com os seus soldados, com os seus cavalos de guerra, assustadores, com suas trombetas. Vinha gente de toda parte para Jerusalém, vinha gente querendo cumprir as suas obrigações religiosas. O rei Herodes vinha, o governador Pôncio Pilatos, aliás, Herodes morava no litoral. E ele vinha por uma estrada lá, que dava num portão norte de Jerusalém. Aliás, até hoje tem um portão lá que chama o Portão de Herodes, que é por onde ele entrava. O portão principal ali, que era da entrada do rei. Pôncio Pilatos, o governador, também vinha com sua comitiva. Religiosos vinham de toda parte do país e vinha para as festas. E vinha também uma multidão de peregrinos, vindos de todas as partes. Que peregrinos? Gente pobre, gente humilde. Nesse texto aqui, a palavra em grego dessas pessoas, dessa multidão, é óklos. E óklos no grego significa povo comum, significa povão, simples. É esse povão simples que está seguindo Jesus. E que queria também cumprir as suas obrigações religiosas. Percebe aqui o que está acontecendo nessa cena? Eu quero que você entre nessa cena comigo aqui. Jesus saiu da Galileia, lá em cima, e ele peregrinou em direção a Jerusalém para a Páscoa. E enquanto ele ia caminhando, ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia juntando uma comitiva de peregrinos com ele. E esse cortejo caminhou com Jesus em direção a Jerusalém. E aqui nós lemos o texto hoje, e o texto dá conta da entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele chegou, essa entrada maravilhosa, e nele está revelado isso que eu estou comentando para vocês. Jesus tomou uma decisão aqui. Jesus fez uma escolha, ele fez pessoalmente. Porque aqui ele quer apresentar dois contextos, são dois projetos. Um projeto ideológico partidário humano, reis chegando para a Páscoa com seus soldados, pessoas querendo que Jesus fosse algo que ele não queria ser, o quê? Um rei igual tinha sido Davi. Ele não queria isso, ele disse com todas as letras. Aliás, no Evangelho de João diz que o povo queria empossar Jesus como rei à força, e ele puxou o carro. Eu não quero isso. Mas queriam fazer dele um rei igual Davi à força, pessoas querendo atrelar Jesus ao seu próprio plano de salvação, de um lado, e de outro quem? O projeto de reino de Deus que Jesus vier implantar montado no jumentinho. Eu quero que você se aposse desse momento, porque isso tem que nos ensinar, meus irmãos. Nós temos que crescer, nós temos que ter discernimento. O Evangelho diz que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, seguido por um cortejo, uma procissão de peregrinos pobres, um povão, gente humilde que vinha com ele, desde a Galiléia, das vilas que ele ia passando. Antes de entrar, eles chegam no pé do monte, tem um monte
das Oliveiras na frente do portão principal de Jerusalém. Então você vai chegando ali pela estrada, você tem esse Monte das Oliveiras e depois em frente está Jerusalém. Antes de chegar no pé desse monte, tinha uma vila chamada Betfagé. Jesus chega ali e fala com 2 discípulos: olha, vá ali na vila, tem uma jumenta amarrada ali com um filhotinho, um jumentinho, pegue os 2 e traga para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, diz: o Senhor precisa deles, mas é por pouco tempo, Ele vai logo devolver, é só emprestado por um tempinho que já volta aí para você. E os discípulos foram. Quem tomou a decisão? Quem pediu? Quem escolheu? Jesus. E Jesus não perde a oportunidade, Ele está diante da oportunidade de ensinar quem Ele era e o que Ele estava vindo fazer ali naquele dia. Ele está querendo dizer claro para as pessoas o que Ele estava fazendo ali. Mateus é muito cuidadoso no texto, e ele quer explicar por que Jesus tomou essa decisão. Por quê? Porque existia uma antiga profecia dada por Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, aliás 9 e 10, e a profecia antiga dizia o quê? Alegre-se muito, filha de Sião, alegre-se, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de uma jumenta. Estava escrito. O que esse rei vai fazer? Verso 10: ele destruirá os carros de guerra de Efraim, ele vai destruir os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Ué, até os confins da terra? Ele vai governar o quê? Não é Jerusalém, não é Israel, não, ele vai governar o mundo todo. Não é só a gente? Acho que não. Ele não veio para salvar só nós, dos romanos que estão nos oprimindo? Acho que não. É até os confins da terra o negócio. Veja, Jesus mandou 2 discípulos que eles fossem pegar o jumentinho, porque essa era a promessa bíblica sobre o governo que Deus queria enviar à terra, o governo que viria das alturas. Nós temos que entender isso em nome de Jesus. Hoje, em 2024, você entende isso? Os discípulos chegaram com o jumentinho, colocaram as suas vestes, tira a capa, põe em cima, Jesus montou, e a multidão não se continha de alegria, a multidão estava esfuziante, como profetizou Zacarias, eles estavam felizes, exultando, e eles foram estendendo os seus mantos, e tirando galhos de árvores, e fazendo um caminho para o Senhor ir passando, mas eles iam atrás e na frente gritando. O Evangelho diz, não é burburinho, não, é turba gritando de alegria: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei que vem em nome de Jesus, Hosana nas alturas, que vem em nome do Senhor, gritando, fazendo um barulho louco. Uma grande procissão fazendo barulho, esfuziando de alegria, gritando e saudando o rei que viera para salvá-los da opressão, principalmente romano. Quando a população de Jerusalém, que era o centro do poder político, econômico, religioso e tudo mais, Jerusalém era mais ou menos Brasília como ela é hoje. Quando a população dali vê aquele cortejo muito barulhento, diz o texto que ela ficou agitada, mas você vai no grego, a palavra não é só agitada, ela treme. O texto diz que ela ficou abalada diante daquela manifestação, ela ficou conturbada, e aí ela vira e fala: quem é esse aí? Por que essa confusão toda? Por que estão gritando tanto? O centro do poder político, econômico, não conhecia Jesus, não sabia quem ele era. Ele é um estranho para o poder político, ideológico, partidário, mas a multidão que viu, sabia, e ela diz: ele é Jesus, ele é o profeta de Nazaré da Galileia, glória a Deus. Então tem uma celebração aqui hoje muito linda, e eu quero que você entre nela e se aproprie, porque, meu irmão, essa palavra que o Senhor nos deu, minha irmã, essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia de festa, e nela nós vamos revelando tudo que eu estou dizendo para você, e nós temos que saber disso, porque nós não podemos embarcar nessa barca furada, de achar que as pessoas podem fazer o que muita gente está fazendo. O quê? Usando o nome de Deus em vão. Eu não sei se você sabe disso, o nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é santo. E na Bíblia Sagrada, quem gosta de usar o nome de Deus em vão, foi o diabo quando tentou Jesus no deserto. Ele falou: diabo, não use o nome. Em uma manifestação de rua, de um tempo atrás, a ex-primeira-dama disse que o marido dela é perseguido porque ele é ungido de Deus. O nosso atual presidente rebateu, disse que o Deus dele não é o Deus do pastor Silas Malafaia. Querido, presta atenção aqui, está uma bagunça esse negócio. Está virando uma confusão.
E o nome de Deus está metido nessa bagunça. Eu quero que você se posicione como uma mulher de Deus. O nome de Deus não é qualquer coisa, não tem que estar metido em bagunça. Todo mundo falando miséria, usando o santo nome de Deus. Por isso, a vontade que entorta o meu fígado aqui é dizer: tire o nome do Senhor da sua boca, seja você quem for. Por favor, não misture as coisas, porque o nome de Deus não está aí para ser usado por interesse de quem quer que seja, de ninguém. O nome de Deus é o nome de Deus. Merece todo respeito, todo temor. Virou uma bagunça. E eu preciso que você entenda o que o Espírito Santo de Deus está nos chamando, nos revelando através desse momento do Evangelho de hoje, porque tem dois cortejos aqui. Para Jesus são dois projetos políticos, mas eles estão em lados opostos. Cada um entra por um canto, cada um entra com uma proposta. De um, toda a estrutura política humana, com os poderes terrenos, o governo, os seus políticos, defendendo interesses de grupos, de pessoas, Herodes, Pilatos, os fariseus, os saduceus, os essênios, todo o povo ali, o sumo sacerdote, os romanos, com todo o seu cortejo de cavalos imponentes, os seus carros, as suas trombetas, os seus exércitos, as suas armas, e a passeata da paz. Eu estou olhando para o Evangelho, eu estou olhando para essa entrada linda que as crianças fizeram aqui. Você vai olhar para a necessidade dos pequeninos ou para a necessidade dos poderosos? Nós vamos nos aliar ao cortejo que mata ou à caminhada que traz paz, amor, perdão? Com quem quer dominar usando o nome de Deus para os seus interesses egoístas, ou com quem quer amar, salvar, respeitar e fazer justiça sobre toda a raça humana? São opostos, queridos. São dois caminhos. E você precisa tomar posse disso. Essa pergunta é muito importante, e ela tem que estar e ser feita por todo o povo evangélico nos dias de hoje, porque a grande razão da divisão do povo, que deveria ser um só, a oração de Jesus, quando ele orou ao Pai, ele disse o que sobre você, sobre mim? Que eles sejam um, meu Pai, um, como eu e o Senhor somos um. Esse povo que deveria ser um, que tem na base da divisão que está estabelecida no povo de Deus, um negócio chamado mistura de religião e política. Se Cristo quer nos unir, Ele nos chamou para ser um. A política partidária e ideológica tem nos dividido, tem ou não tem? E querido, não podemos permitir isso aqui nesse lugar não, em nome de Jesus. Me responda, como é que algo pode dividir Deus para nos separar? Me diga, como pode ser Deus para você se está te separando do teu irmão, da tua família? Como é que pode? Não pode. Eu fico perguntando, cadê o discernimento? Cadê o Espírito Santo de Deus, de verdade, verdadeiro, genuíno, nos dando discernimento? Se as ideologias e os interesses por isso terem dividido, toma posse, nessa manhã tem alguém aqui que quer nos unir. Tem um Espírito aqui que é santo e quer fazer de nós um só coração, um só Espírito, um só povo diante de Deus. Nós somos povo de Deus, presta atenção. Por isso nós, a igreja do Senhor, temos que nos posicionar. Você entende isso? Diante de quem, pastor? Diante do Senhor, no nosso coração. Presta atenção. Da minha parte, eu preciso deixar isso muito claro, que eu nunca deixei. Igreja é um lugar de diversidade. Nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes, temos uma história, pensamos diferente, nós somos diversos. Mas presta atenção, igreja é lugar de alcançar toda a carne. Igreja é lugar de alcançar, independente de ideologia, independente de política, independente de classe social, independente desse povo dando ouvido ao que não deve, dizendo que nós temos que dominar. Querido, para mim, só serve Jesus Cristo, essa é a minha posição. Só serve Jesus Cristo. E Jesus não quer dominar, Jesus quer salvar. Salvar quem? Todos. Aqui nesse lugar, quem domina não sou eu, não é você, não é ninguém. Aqui nesse lugar, todo domínio, todo poder pertence a Ele. E só a Ele nós vamos temer. Aqui nesse lugar não cabe ideologia partidária de ninguém. Igreja, púlpito de igreja evangélica tem sido usado para dar microfone para ideologia política partidária. Isso não serve, isso é do demônio para nós. Não serve para mim, não serve para você. Presta atenção aqui, esse lugar aqui, o microfone cabe ao Senhor, não cabe a mim. Não cabe aqui eu trazer a minha opinião. Eu só queria dizer para você, aqui, para mim, igreja existe para alcançar todos e todas, e assim a gente respeita a liberdade e o posicionamento de todos e todas, e a liberdade de escolha é tua, porque o Espírito Santo de Deus nos liberta, mas aqui não vai permanecer nem a minha, nem a de ninguém, ideologia de ninguém. Aqui o nosso ideal se chama Jesus Cristo de Nazaré, e só Ele, e não tem lugar para mais nada aqui não. Desculpa, eu preciso dizer isso.
Igreja não é um ajuntamento de pessoas aí, olhando para o céu, para ser manipulada por gente interesseira. Igreja não é lugar de gente alienada. E não é lugar de alienação. Igreja é lugar de libertação. Você está aqui hoje porque o Senhor quer te libertar de tudo aquilo que quer impedir a tua salvação. Libertação, presta atenção aqui, querido. Depois de tudo que você ouviu aqui, eu não tenho nenhuma dúvida de que todos nós temos que nos posicionar politicamente, não tem problema. Mas entenda, igreja é lugar de pregar reino de Deus. Isso aqui existe para pregar reino de Deus e não ideologia política partidária. Me desculpe, você nunca me viu pregando e nunca vai ver. Enquanto eu viver, porque o dia que eu não for mais pastor aqui e ver pregando, eu vou tacar uma bomba aqui dentro e que se dane. Aqui não é lugar disso, aqui é lugar de pregar reino de Deus. Tudo que você ouve aqui, seja o que for, tem que estar no Evangelho de Jesus Cristo. Porque se não tiver, você não precisa ouvir. Porque para mim isso é muito claro. Jesus Cristo veio e entrou aqui nessa manhã preocupado em salvar, preocupado com o reino de Deus. Jesus entrou aqui nessa manhã, aliás, veja, tudo que Jesus fez quando ele entrou em Jerusalém era implantar o reino de Deus, é isso que ele queria na terra. E o reino não era o que as pessoas queriam. Esse é o problema do Evangelho. Sabe quem aceitou essa entrada aqui, Cleiton? Ninguém. Não era o que as pessoas queriam. Quem? Ninguém queria. Os discípulos de Jesus, os 12 não queriam. Pedro não queria. Pedro falou: Jesus, para com isso, não é isso que eu quero de você não. Você é o Messias, você vai salvar. Você vai pegar em armas, vai levantar um exército, vamos expulsar os romanos daqui. Pedro, discípulo. Ninguém queria. Não à toa que ele acabou crucificado. Talvez se tivesse Jesus chegando num desses eventos religiosos políticos aí, eu acho que ele ia acabar crucificado também, vai saber. Porque ele contrariou a vontade de todo mundo. Dos ricos, dos pobres, dos governos, dos partidos religiosos. Contrariou os fariseus, os saduceus, os essênios, zelotes, os reis. Jesus contrariou todo mundo. Por quê? Porque ele estava ali, não era para implantar a vontade de pessoas, governo de grupos de interesses, de classe social, nem de religiões. Ele estava ali para implantar a vontade de Deus na terra. E por isso, ele não foi recebido. Mas você precisa recebê-lo. Você precisa entender essa entrada linda que foi feita aqui. Você precisa recebê-lo. Isso é muito importante na nossa vida, em nome de Jesus. Porque a gente às vezes confunde as coisas. Às vezes as pessoas misturam tudo. Mas na Bíblia Sagrada é clara a distinção que existe um projeto entre o rei nos moldes humanos. A gente gosta de rei, né? A Lê falou aqui com muita sabedoria. O ser humano precisa de rei. Lembra de Samuel? O povo quer um rei. Fala para o povo que eles não precisam de rei, eles precisam de mim. Não, a gente quer rei. Fala para eles que o rei vai oprimir, Não, a gente quer rei. Vai tomar os seus filhos. A gente quer rei. Samuel, dá um rei para eles. Porque eles não me querem. Eles querem rei. A gente gosta de rei. Jesus nunca disse: eu sou rei. Quando ele chegou diante dos seus acusadores presos: você é então o tal do rei dos judeus? Quem está dizendo isso é você, não eu. Essa foi a resposta do Senhor. A gente gosta desse negócio de rei, mas existe uma distinção entre esse projeto de rei nos modos humanos, que é chamado na Bíblia de um rei filho de Davi, rei forte, comandante, que matava 1.000, 2.000, 10.000, que veio para governar Israel e matar os seus inimigos todos, e o reino que Jesus realmente vier implantar, um reino para governar até os confins da terra, baseado no quê? No perdão, na humildade, na paz. E eu pergunto: de que lado nós vamos estar? De que lado nós, povo de Deus, vamos estar? Eu preciso dizer isso para você. Por isso eu preciso te dar algumas bases, só para nos ajudar. Eu lembro para você que, antes de nada, a nossa pastora leu aqui um texto de Marcos, eu até comentei com ela ali na cadeira, que Jesus falou assim, nesse mundo que vocês vivem, ele está falando para os discípulos, os governos e os reis vão oprimir vocês. No mundo que vocês, Jesus falou isso, no mundo que vocês vivem, os governantes vão explorar vocês, vão tratar uns menores do que os outros, e outros se sobrepor sobre os outros, mas entre vocês não será assim. Eu não sei se você entende que tem diferenças aqui. Entre vocês não será assim. Não é o que Jesus espera de nós, meus irmãos. Por isso nós somos chamados a ser servos de todos, como ele foi, né, Lê? Então eu preciso dar a você bases daquilo que esse momento revela. Porque existem poderes e governos deste mundo, e você como cidadão, você tem que se posicionar. Você precisa tomar a sua posição. Mas como igreja, nós não nos aliamos a nenhum deles, seja ele qual for. A nenhum deles.
Nós nos aliamos ao quê, pastor? Ao reino de Deus. Nós como cidadãos, nós vamos lá, nos posicionamos e votamos, tudo certo. Mas aqui dentro, como povo de Deus, igreja, nós aliamos em primeiro lugar ao reino de Deus. E você precisa entender isso. E eu vou perguntar para você, como é que é o reino que Deus quer implantar? Esse que eu tenho que me aliar? E vou dizer para você 3 coisinhas só. O que você acha? Não, está aqui. Sabe como é? É um reino baseado na humildade, na simplicidade e na justiça. Tudo que você já ouviu aqui hoje. Como que é esse reino? É o contrário, ele é baseado na humildade, na simplicidade e na justiça. Observa o padrão de poder e de política imposta pelos seres humanos, onde prevê riquezas. Desculpa se você não quer ouvir isso, mas eu tenho que te dizer. Onde prevê pompa, brilho, glamour, ostentação. Se para muitos poder é ostentar, é achar que pode, a política tem sido manipulada para enriquecer alguns e a qualquer custo, produzindo o quê? Injustiça e desigualdade. No reino que Deus quer implantar é o contrário. O nosso compromisso é o contrário. O que vale é a humildade, o que vale é a simplicidade e a justiça. Essa é a proposta da entrada de Jesus em Jerusalém. Por que ele escolheu um jumentinho? Por quê? Ele podia escolher o que ele quisesse. Por quê? Essa decisão dele quer mostrar a diferença que existia entre a ideologia política do mundo e o que ele estava apresentando. E esse posicionamento tem que nos falar. Ele escolheu ser cortejado por um povo pobre, excluído, decidiu entrar num jumentinho, um animal que só serve para ser usado para serviço, porque para ele o reino de Deus, que ele estava ali, o reino de Deus que ele estava implantando, só serve para quem faz o que ele fez. O quê? Foi servo. Servo. Serviu a todos e todas. Foi humilde. Jesus nunca quis reconhecimento. Jesus nunca quis aplauso. Jesus nunca quis glamour. Jesus nunca quis poder desse mundo. Não, presta atenção em nome de Jesus. Jesus é outra coisa, ele é humilde, ele espera outra coisa. A maior autoridade que já esteve na terra, quando ele entrou no centro do poder com o seu projeto, ele queria dizer que nesse projeto só tem lugar para um tipo de ser humano humilde, simples e justo. É isso que importa para Deus. Eu queria dizer para você, presta atenção, eu não preciso dizer que o poder e as riquezas têm uma força muito grande. Ela tem lugar, ela tem sua importância, ela tem, mas eu quero que você entenda uma coisa: diante de tesouros, o ser humano enche os olhos, se encanta, o brilho do ouro encanta os olhos, e aí o ser humano quer se dar bem, e os outros que se danem. Esse é o problema. Presta atenção, olha o que Deus está preocupado. Por isso, se você quer saber o lugar que serve para a igreja, saiba que no coração de Deus não é ao lado dos poderosos desse mundo, dos poderosos terrenos, muito menos ao lado das riquezas da terra. Não é. O lugar da igreja é outro. É ao lado dos humildes, dos muito simples. Esse é o lugar da igreja. É na humildade que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a fazer justiça na terra. O lugar da igreja é ao lado das comunidades que a missão visita toda semana, levando amor, levando compaixão, levando oração, levando esperança, levando vida. Esse é o lugar da igreja. Nós não podemos sair daí. Não é nos palácios cheios de mármore, esse não é o nosso lugar. No centro da cidade, esse não é o nosso lugar. Interessante que nessa semana que é chamada Santa, Jesus entrou em Jerusalém e ele não foi para o mesmo lugar que Herodes foi. Ele entrou em Jerusalém, ele não foi para o mesmo lugar que Pilatos foi, ele não foi para o mesmo lugar que o sumo sacerdote foi, ele não foi para nenhum palácio, ele foi limpar a casa de oração e fez um chicote e expulsou todo mundo que estava fazendo comércio do templo. Foi essa a primeira coisa que ele fez quando ele entrou. Sabe por quê? Porque o interesse dele não é por palácios de mármore, o interesse dele, ele está interessado, é que a casa e o nome de Deus sejam respeitados. Por isso ele entrou com aquela fúria: respeitem a casa do meu pai, que a casa do meu pai é a casa de oração. E o texto diz, aí lembraram que a Bíblia diz que o amor, o temor pela casa de Deus consumia ele. O respeito consumia ele, querido. Presta atenção, ele não vem governar a partir de palácios. Ele quer governar esse mundo a partir de corações verdadeiros, a partir de transformações, de salvação, de pessoas humildes, simples, servas e justas, que pensa no bem de todo mundo em nome de Jesus. E eu oro para que essa seja a nossa vida. Essa é a minha vida. Essa é a vida dos que eu acho que buscam o Senhor a partir do que o Evangelho manda, em nome de Jesus, amém? Como é que é esse projeto de reino que Deus quer implantar? Segundo, é um reino baseado no amor, no perdão,
que veio para estabelecer a paz e não a guerra. É um reino baseado no amor e no perdão para estabelecer a paz e não a guerra. Isso tem que estar no nosso coração, presta atenção. Se os reis da terra ostentavam cavalos de guerra, exércitos assustadores, armas, no reino que vem das maiores alturas, é o contrário, é exaltado outra prioridade. O governo desse reino, a própria profecia que Jesus escolheu, vai destruir os carros e os cavalos de guerra, vai destruir os arcos de batalha, vão ser quebrados. Ele proclamará paz a todas as nações. Eu acho de uma tristeza vendo a igreja do Senhor compactuando com política de vingança, de intolerância, de ódio, porque igreja não é lugar de violência, de intolerância, de ódio, de arma, não é. Não é. Meu irmão, igreja não, por favor, o nome do Senhor, Jesus num jumentinho tem que ser honrado nessa manhã. Eu acho interessante que tem a bancada evangélica, mas também tem a bancada da bala, e tem a bancada do ódio, e todo mundo é aliado. E eu pergunto como? Como é que pode ter o mesmo interesse? A gente tem que abrir os olhos. Esses projetos políticos de dominação de uns sobre os outros, a gente anda doido para querer dominar os outros. Isso não pode vir de Deus. Entenda algo, enquanto um ser humano quiser dominar outro ser humano, nós continuamos sobre Gênesis 3. Enquanto o ser humano acha que ele tem que dominar qualquer coisa da criação, ele acha que ele é Deus. Vocês entendem isso? Se eu domino sobre você, eu sou Deus sobre a sua vida. E eu sou. Não sou. Eu não sou, você não é, ninguém é. Nós não podemos, por isso, quando nós queremos dominar os outros e dar uma de Deus, aquele que é Deus, e que pode, tem todo o poder sobre tudo, se afasta. Deixa de ser Deus. E Ele que pode, não nos dá a paz. E aí a guerra toma conta. Percebe isso, sim ou não? Eu nunca preguei numa igreja tão triste como essa. Mas você está entendendo isso que eu estou dizendo? Eu só quero salvação, eu só quero te ajudar. Eu quero te ajudar a encontrar o coração de Deus nessa manhã. Ele pode nos dar a paz. O nosso compromisso neste lugar não é dominar nada. O nosso compromisso nesse lugar é amar, perdoar e salvar tudo e todos que nós pudermos. Você está aqui porque você é instrumento de salvação, não de dominação, meu irmão. Você está sendo chamado para salvar. E quem salva não domina, quem salva ama e liberta. Onde o Espírito do Senhor está, aí há a verdadeira liberdade e não dominação. Glória a Deus. Por isso nós não nos aliamos e compactuamos com qualquer interesse particular. Nós nos aliamos e compactuamos com o que interessa a Jesus Cristo. Aqui está a questão, com a justiça do reino de Deus, com o propósito de Deus que é trazer paz, que a paz alcance todas as nações. Esse é o nosso compromisso. Foi para isso que Ele entrou em Jerusalém, e é para isso que eu e você existimos neste lugar, para promover amor, perdão e paz, onde nós estivermos, porque isso salva em nome de Jesus, amém? Vou encerrar para você. Como é que é o reino que Deus quer implantar? Um reino que quer mudar completamente a estrutura de poder entre os seres humanos. Ele quer subverter isso que existe entre nós. Esse é o reino. A entrada de Jesus aqui, em Jerusalém, é um recado muito direto, um posicionamento, frente ao mundo, do jeito que ele sempre foi. Jesus veio aqui, estava ali para mostrar qual é o governo que serve para Deus. Entenda que ele foi saudado como Messias, ele foi ovacionado como rei, ele foi louvado pela multidão como Deus, mas ele não adotou nenhuma postura típica dos reis, daqueles reis que tinham ali na terra, que se achavam Deus no seu tempo. O único que era Deus falou, não quero nada disso. Ele não se vangloriou, ele permaneceu humilde, pobre, manso e pacífico. A multidão, diante de Jesus, experimenta um misto de excitação e ao mesmo tempo eles estão frustrados. Eles estão meio bipolares, estão frustrados. O povo percebe que Jesus vem inaugurar algo novo, um novo tempo, mas eles também se dão conta que esse novo mundo que Jesus estava inaugurando não se parece nada com o reino que eles tinham imaginado. É diferente. Quer dizer, o Senhor, Messias, Rei, Deus, Jesus, não reivindica nenhum espólio para Ele. Ele não pega em armas para ir lá fazer vingança.
Ele não reclama vingança, ele não subjuga os inimigos, ele não ostenta forças do poder bélico, não é um absurdo isso. Ele não quer palácio, ele quer só mudar completamente toda a estrutura de poder que existe na terra. Esse poder que exclui, que oprime, baseado na dominação através do medo, das armas. Isso sempre mandou no mundo e Jesus está acabando com isso. Isso não serve para ele. Se não serve para ele, não serve para mim, não serve para você. Presta atenção aqui, eu estou encerrando. A entrada de Jesus em Jerusalém tinha um recado muito direto, político, para nos ensinar como é que nós temos que ser a igreja dele na terra. Jesus está nos ensinando que para ele não serve poderes estabelecidos no mundo. Não serve nenhum tipo de poder deste mundo. A forma como nós exercemos poder aqui na terra não serve para Deus. Por quê? Porque ser humano não foi criado por ele para ter poder. Não foi. Nós não sabemos lidar com o poder. Não foi, presta atenção. A forma como nós exercemos é diferente. Nós somos criados para nos submeter ao poder de Deus, não para ser poderoso. Isso é ser humano. Ser humano que tem poder só sabe fazer uma coisa: oprimir, subjugar, diminuir e querer se dar bem nas discussões dos outros. É isso que ele faz com o poder. Isso que ele estava ali para mudar completamente essa maneira como nós entendemos os poderes do mundo. Mudar. Para Deus só tem uma forma: todos nós renunciamos a todo tipo de domínio e poder e nos submetemos a Ele. É a única salvação que existe para nós. Só Ele vai poder nos salvar e nós temos que nos submeter a Ele. Ele é poderoso para nos fazer ser a sua igreja aqui na terra, trazendo paz na vida de todo mundo. Esse é o nosso papel. Jesus liberta do futuro, Ele liberta o futuro do nosso passado. Nós não precisamos repetir a história, é possível transformar essa maneira. Não podemos repetir a história que já está cheia. Uma igreja que sempre é cooptada pela política, comprada pelos poderes para servir aos seus interesses. Isso não precisa continuar. Nós não. A igreja do Senhor não está à venda, não está. Nós vamos servir ao único Deus, somente a Ele. Ele é o único que deve ser exaltado nessa comunidade. Só Ele tem lugar nesse lugar. Só Ele precisa ser adorado. E assim nós vamos ir, mas nós não vamos nos aliar a qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém? Nós não podemos trocar a guerra pela paz. Nós não podemos trocar o ódio pelo amor, a ostentação pela humildade, autoritarismo pelo companheiro, não, a intolerância pelo respeito. Nós não podemos trocar jamais o rancor pela mansidão, não, a exploração pela solidariedade, o cheiro da morte pelo aroma suave da vida, não, jamais. Porque nós somos e vamos continuar a ser a igreja do Cristo vivo aqui na terra. Nós, eu e você. Esse é o meu convite. Nós vamos pregar o reino de Deus. Nós vamos amar e respeitar para que o nome dele seja exaltado. E o nome dele seja sempre exaltado, sempre, em nome de Jesus, amém? E aí você pode falar: pastor, mas eu não posso me envolver com política? Eu não devo me posicionar politicamente? Eu digo: não, senhor, lógico que você deve. Muito pelo contrário, você deve sim. Você precisa, sabe por quê? Porque você, não é porque você é crente que você tem que ser alienado. Não, você tem que lutar por um mundo mais justo. E a política é necessária, precisa dela. Você precisa ajudar a construir uma política partidária ideológica mais decente. Entretanto, entenda, são duas maneiras de você atuar na polis. São duas maneiras de você agir na cidade. O que não pode é ficar usando o nome de Deus de qualquer jeito, o nome de Deus em vão, para atingir interesses particulares. Isso aqui não pode, querido, visando o bem-estar de alguns e no fundo compactuando com a injustiça que reina nesse mundo. É isso que nós não podemos e nós não vamos fazer, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ser procurados agora, esse ano, para muita gente que quer vir aqui falar com vocês, mas deixa eu dar uma... não vai. Quem que não vai? Ninguém vai. Nem de qualquer ideologia, não me interessa, eu não quero. Aqui não. Ah, mas eu igual, então vai ter que ser em outra igreja, desculpa, pode ir. Aqui não. Nós temos que ter compromisso. A igreja de Jesus na terra tem discernimento. A igreja de Jesus na terra se posiciona e, acima de tudo, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque assim sabe que as demais coisas lhe serão acrescentadas em nome de Jesus, amém? E essas coisas que interessam a você, interessam a mim, que o Senhor tem para a nossa vida. E se você aceita, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.